a criação de uma comissão de ética independente, com uma composição até de natureza senatorial, ex-presidentes do Parlamento ou ex-provedores de justiça, para analisar casos desta natureza e propor sanções. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na véspera de começar oficialmente a campanha das presidenciais, o Presidente da Assembleia da República aparece a querer pôr ordem no debate eleitoral, lembrando que a democracia se faz com separação de poderes. Para que não metam a foice em seara alheia, José Pedro Aguiar Branco lembra aos que se candidatam ao lugar de Presidente da República que uma revisão constitucional é da exclusiva responsabilidade dos deputados. Se o puxão de orelhas é, nesta matéria, a quase todos os candidatos, a bicada aos que querem um órgão não eleito a aplicar sanções aos representantes eleitos do povo é dirigida diretamente ao candidato da AD, Luís Marques Mendes, que defendeu esta ideia em várias ocasiões, a última das quais na SIC, há um ano, como ouvimos no som de abertura. Este artigo da segunda figura do Estado é, sobretudo, a defesa ao modo como tem gerido o debate na Assembleia da República, onde foi muitas vezes criticado por ser excessivamente benevolente com os excessos do Chega e de André Ventura e até de ter dois pesos e duas medidas em relação à bancada da extrema-direita e às bancadas da esquerda. Defensor de uma liberdade de expressão de largo espectro, Aguiar Branco escreve este fim de semana no Expresso sobre a defesa do espaço exclusivo da Assembleia num sistema semipresidencialista. Neste episódio, conversamos com a editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Eunice Lourenço, os debates presidenciais incluíram temas do Executivo e do Legislativo, que numa democracia têm obrigatoriamente uma separação de poderes, não fazem parte das competências do Presidente. No entanto, entendeu-se que era bom saber, para lá dos poderes presidenciais, o que é que os candidatos pensam sobre os temas que mexem com o dia-a-dia dos portugueses. Quase toda a gente pensou assim, menos José Pedro Aguiar Branco. Porquê? Olá, e bom ano para quem nos está a ouvir. José Pedro Aguiar Branco escreve um ensaio no Expresso desta semana, que sai no caderno Ideias, e boa parte é dedicada a defender a forma como tem gerido o Parlamento e a liberdade de expressão no Parlamento. Mas aproveita para falar dos candidatos presidenciais em 3 áreas, e a primeira delas é, no fundo, acusando os candidatos presidenciais de não estarem a respeitar devidamente a separação de competências entre órgãos de soberania. Foi licenciar a alheia, não é? Sim, sobretudo no que diz respeito à revisão constitucional. É uma área que foi muito introduzida nos debates por Jorge Pinto, o candidato apoiado pelo LIVRE. É um assunto do qual a generalidade dos candidatos tem falado. Há candidatos que acham que não é preciso nenhuma revisão constitucional, há outros que admitem que algumas coisas é preciso mudar. Eu lembro, aliás, que estava uma revisão constitucional em curso quando foi feita a última dissolução do Parlamento, e era uma revisão em que PS e PSD já tinham, e incluindo alguns dos outros partidos, já tinham chegado a consensos em alguns assuntos, e essa revisão pretendia resolver sobretudo 2 áreas, que era a emergência sanitária e o recurso a metadados para a investigação judicial,
que não ficaram resolvidos, não ficaram alterados, porque a revisão constitucional caiu por causa da dissolução. Duas áreas que o passado recente tinham mostrado que havia uma necessidade de alterar a Constituição. De alterar. Além disso, nós estamos num período em que basta qualquer partido entregar uma proposta de revisão constitucional e fica aberto um processo, porque pode-se fazer revisão ordinária da Constituição de 5 em 5 anos e não temos feito nenhuma nos últimos anos. E José Pedro Aguiar Branco chama a atenção para isso e condena isso que ele considera ser a falta de respeito pela separação de poderes, e mais alerta para as consequências que ele considera que podem vir dessa falta de respeito, ao dizer que, ao afastar temas estruturantes do seu enquadramento institucional, criam-se expectativas irrealistas nos cidadãos, confundem-se competências entre órgãos de soberania e enfraquece-se a responsabilização democrática. Mas deixa-me perguntar se faz sentido, ele chega a dizer que se fala de tudo em todo o lado, menos no lugar que a Constituição determina, que é a Casa da Democracia, ou seja, o Parlamento. Faz sentido defender ou pedir esta exclusividade no debate, ou ele tem razão, aquilo que estavas a dizer, depois aponta para uma desresponsabilização quando há uma certa cacofonia no debate? Sim, eu percebo que o Presidente do Parlamento, que é a segunda figura do Estado, defenda aquilo que são responsabilidades do Parlamento, e de facto a revisão constitucional só pode ser feita pelo Parlamento. Mas falar dela não implica fazê-la, não é? Exatamente. O Presidente é obrigado a promulgar uma revisão constitucional. Mas, por outro lado, não vejo que seja um problema que se discuta a necessidade ou não de revisão constitucional. Aliás, eu acho que há vários assuntos que têm vindo a ser debatidos na campanha presidencial, que, não fazendo parte das competências do Presidente, ainda assim é importante sabermos o que é que os candidatos pensam sobre eles. Depois, no mesmo ensaio, José Pedro Aguiar Branco também critica aquilo que considera um excesso de exigência sobre transparência, e ainda no que diz respeito à transparência, acaba por ser uma crítica direta a Marcos Mendes. Vamos aí, deixa-me situar as pessoas, porque a parte mais chumarenta desse artigo é mesmo sobre a separação de poderes, muito centralmente, na defesa que dela faz a segunda figura do Estado, militante histórico do PSD, é a bicada que dá o candidato presidencial da AD, Luís Marcos Mendes, que acaba por ser a grande marca. Sem nomear, Aguiar Branco apontou aos que sugeriram a criação de uma comissão com não-deputados para controlar a ética de governantes e deputados. É uma inversão da lógica democrática e um desrespeito pelos eleitores, como diz José Pedro Aguiar Branco. Diz Aguiar Branco sobre Marcos Mendes. Ele refere-se a uma intervenção, foi dos últimos comentários do Luís Marcos Mendes na SIC, antes de suspender os comentários para ser candidato presidencial, ainda um bocadinho a reboque do caso do deputado Miguel Arruda do Chega. Marcos Mendes lembrou que há 20 anos já tinha feito uma proposta para que houvesse uma comissão. E em 2019 também, por causa daquele folhetim dos candidatos que... Como é que se fazia o escrutínio antes dos governantes chegarem, que depois António Costa fez uma lista, aquelas coisas todas, ele aí voltou a falar disso. E Marcos Mendes, nessas duas ocasiões, falava na criação de uma comissão composta por senadores, eventualmente ex-deputados, ex-ministros, ex-membros, ex-provedores de justiça, que, de certa forma, avaliasse a transparência dos deputados. E Aguiar Branco manifesta-se, ainda que sem nunca nomear Marcos Mendes, manifesta-se claramente... Mas sabe que as pessoas, os jornalistas vão fazer as contas, não é? Manifesta-se claramente contra essa possibilidade, tal como, de certa forma, se manifesta contra aquilo
que tem sido um debate sobretudo centrado entre Luís Marques Mendes, Coutinho Figueiredo e Gouveia e Melo, um debate à volta da transparência a forma como se faz e do escrutínio que se faz aos candidatos e aos titulares de cargos políticos. Ainda sobre a bicada a Marques Mendes não aparece aqui um bocadinho fora de tempo, ou seja, não está no debate presidencial neste exato momento, como está a revisão constitucional ou a questão do escrutínio, as duas que estavas a Sim, referir, parece-me um bocadinho fora de tempo. Eu acho que a Guiá Branco, no fundo, faz essa referência por querer escrever uma grande defesa do Parlamento e da Assembleia da República e querer salientar como é importante a separação de poderes entre os órgãos institucionais, mas esta referência à tal proposta que já tem quase um ano ou à recordação dessa proposta feita há quase um ano por Marques Mendes, parece agora um bocadinho fora de tempo. O nosso regime é semi-presidencialista. Há quem defenda que devia ser mais presidencialista. Estará a Guiá Branco a defender que ele é mais parlamentarista do que parece? Eu acho que ele está sobretudo a defender o parlamentarismo. E aquilo que parece é que não gosta que o debate presidencial esteja a discutir assuntos como a revisão constitucional, que são assuntos da exclusiva competência do Parlamento. Mas, por outro lado, também, provavelmente mais de metade do artigo que a Guiá Branco escreve é a defender aquilo que tem sido a sua estratégia a gerir o debate parlamentar, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de expressão e à forma de lidar com o Chega. Finalmente, olhando para isto que está a acontecer e olhando para o Presidente que está em exercício de funções, Marcelo Rebelo de Sousa, como outros presidentes antes dele, sugeriram várias alterações ao sistema político ou eleitoral, como forma de antecipar problemas ou de resolver problemas que já aí estavam, de corrigir aquilo que estava a funcionar mal. Não tendo capacidade de fazer essas alterações, não é normal que, por exemplo, o Marques Mendes também não tem a capacidade de fazer uma comissão de ética com sábios no Parlamento, mas não é normal que os presidentes e os candidatos a presidentes digam o que pensam do que deve ser o funcionamento do sistema político. Eu acho que devem dizer o que pensam sobre o funcionamento do sistema. Tenho alguma dúvida se devem ir tão longe como propor uma comissão de ética que, no fundo, se sobreponha aos deputados, porque os deputados são eleitos. E passar um atestado de minoridade aos deputados? Acho que sim, que é passar um atestado de minoridade aos deputados, para além da comissão que existe no Parlamento, composta por deputados, que é a Comissão para a Transparência e Estatuto dos Deputados. Temos ainda a Entidade para a Transparência que funciona no âmbito do Tribunal Constitucional. Acrescentar ainda uma comissão de sábios ou de senadores que se sobreponha aos deputados parece-me descabido por um lado e fora por completo das competências do Presidente da República. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes todas as noites de quinta-feira. Na manchete, Marcelo chumba reforma na saúde, Presidente manda para trás mudanças no SNS e atrasa planos do Governo. Belém pede melhorias e em São Bento fala-se de resistência à mudança. Crescimento do turismo vai travar a fundo em 2026. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar no domingo para lhe contar a vida de Luís. O nosso maior poeta teve problemas com a justiça, tinha uma vida entre palácios e tabernas e gostava de jogo e de mulheres. Até lá, tenha um bom dia e um bom fim de semana. Que 2026 lhe dê tudo o que merece.
tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.